Olá, galera! Estamos aqui iniciando mais uma live sobre os diálogos na dança, né? Diálogos sobre a dança. Então, vou pedir que vocês convidem as pessoas, né? Vocês conseguem ver o título aí? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a dança, né? E como a gente se veste na dança, né? Isso é muito importante, saber as diferenças sobre dança, sobre o que é fantasia, o que é a roupa do dia a dia, saber a diferença do que é um figurino. Então vou trazer hoje a Cristiane Silva para falar um pouco sobre isso, os estudos dela. Ela é formada pela UFRJ. Ela vai se apresentar aqui para vocês. Tô vendo uma galera aí chegando. Então, se vocês puderem já chamar os amigos de vocês para vir assistir, principalmente pessoas que são ligadas à dança, principalmente pessoas que são relacionadas ao teatro, contadores de história também. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa roupa que a gente coloca para se apresentar, né? E a gente tem visto muitas pessoas fazendo várias lives, né? Então é necessário que as pessoas saibam se vestir, saber o que usar, como se apresenta, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, a importância desse figurino, né? E aí a gente tem professores de dança que às vezes é um sacrifício pensar qual é o figurino, qual é a roupa, né? Então ela vai falar um pouco sobre a pesquisa, sobre figurinos para a dança, né? Como escolher qual a roupa adequada para isso, e vai surgir várias perguntas aqui sobre isso. Estão pensando que nesse momento em que muitas pessoas estão fazendo live, a gente está agora conversando sobre como estar apresentável, vestido para essas lives, vestido para um espetáculo, que tipos de tecidos, de repente, muitas coisas que a gente tem dúvida, a gente pode tirar dúvida. Então, se vocês puderem chamar os amigos de vocês para saber um pouco sobre figurinos, né? Porque às vezes é uma grande problemática na hora que a gente vai criar um espetáculo inteiro, cria uma apresentação e agora a gente se depara com que roupa a gente se veste para essa apresentação. E isso muda com a luz, muda com muitas coisas. Vocês estão me ouvindo bem? Agora que eu estou vendo um monte de comentário aqui, obrigado, gente, que está aí. Já chamo os amigos também. Eu não sei se a Cris já chegou aí, né, Elane? Beijo. Então, eu não vou apresentar a Cris porque ela vai falar por ela, né? Espero que vocês estejam bem, tá melhor enquadrado. Eu estou aprendendo cada dia melhor a enquadrar a logo que eu boto aqui para vocês, né? Então, se vocês puderem tá chamando as pessoas para estar assistindo, que é muito importante, músicos também, né? Os músicos também precisam pensar com que roupa eles vão se apresentar, né? O que a roupa diz muito quando a gente chega, né? Com o figurino a gente já tem uma leitura sobre o que pode falar o espetáculo e por aí vai. Então, se vocês puderem estar convidando outras pessoas que gostam desse assunto, que têm perguntas para fazer e que têm interesse em saber mais coisas, vai aí mandando para ela para saber e a gente tirar dúvidas sobre muitas coisas, né? Hoje eu já botei até uma blusa mais especial, porque a gente está falando sobre figurino, e aí já tentei combinar aqui com as cores da logo também, né? Para poder também, né, falar de figurino e não ficar de uma forma assim, eu fora do contexto. Então, eu não sei, Cris, se você já estiver por aí, você manda um oi para eu te convidar. Eu acho que já tem uma galera bem bacana aqui, que querem te ouvir, querem perguntar sobre figurinos, né? Então, quero agradecer todo mundo que está vindo aqui na live, ver, ouvir, né? E é muito importante para a gente nesse momento que muita gente está dando aulas de dança online, né? Então, e a gente pensar, até professores de educação física, né? A gente pensar com o que a gente se veste para agora estar se mostrando, né? Vídeos que vão ficar gravados aqui há muito tempo. Então é muito importante a gente pensar quais roupas que a gente está se vestindo. Se essa roupa é uma fantasia, eu estou fantasiado para eu dar uma aula, ou eu estou com figurino, ou eu estou com uma roupa adequada para isso, né? Tudo isso a gente pode perguntar para ela. Ela é formada nisso, trabalha isso há muitos anos. Eu vou olhar aqui se ela já chegou para convidar. A Cris. Ela não aparece aqui. Ah, aparece sim. Já vou convidar ela aqui. E vocês dizem para a gente se a nossa
se a gente está bem aqui colocado, porque ele divide a tela, não sei se fica bem, se fica próximo. Ó, já chegou. O enquadramento tá bom, gente? Porque para mim, ó, eu tô bem aparecendo bem espaços para um lado, para o outro, né? Tá bom, sim. Tá bom? Tá aparecendo até minha tomada ali, eu vou até dar uma aproximada aqui. Acho que agora tá um pouco melhor, né? Então, acho que agora tá melhor para mim, né? Se tá cortando minha cabeça, galera, diz aí para mim. Salta o patinho. Tá cortando? Salta o patinho. Então precisa afastar um pouco, né? Porque para mim parece 2 palmos para cima. E agora, tá melhor? Não, continua mais pra cima. Tem que botar mais pra cima. E agora? Melhorou. Tá, então aqui tá bom. Não, acho que você tá bem com. Tá bem em cima do seu rosto ao vivo. Ah, então, se eu ficar aqui para cá, Melhor. eu vou Agora ficar sim. aqui, tá, galera? Aqui tá ótimo. Eu afastei, cada dia mais eu afasto, mas pelo visto me aproxima mais e mais e mais. Então, eu vou ficar nessa direção aqui para falar com vocês. Cris, obrigado por ter vindo, obrigado por aceitar o convite. Tem uma galera aí super feliz em te ver, né? Que te conhece, que veio especialmente. Então, quem conhece a Cris, quem gosta de ouvir a Cris falar, vão aí no aviãozinho, envia para as pessoas, porque muita gente precisa conhecer a Cris. Sigam a Cris nas redes sociais, me sigam também, é muito importante a gente seguir um ou outro, né? Para a gente aumentar mais os trabalhos, né? Nós, nesse momento, uma ajuda do artista é você seguir o artista, né? Comentar, salvar é muito importante também, né? E a gente vai falar um pouco sobre figurino na dança, né? Cris é minha amiga há muitos anos, acho que tem uns 7 anos. Viajamos para o exterior junto, passamos por poucas e boas, né? Conhecemos a Paleta no México, temos fotos junto, né? Essa paleta caríssima aqui no Rio de Janeiro, né? E lá é super baratíssimo. E vimos figurinos, vimos roupa. Descobri há pouquíssimo tempo, acho que o quê? 10 minutos atrás, né, Cris, que eu dancei com figurinos idealizados pela Cris, que eu já tinha imaginado, mas não imaginava que seria dessa forma que ela me apresentou antes da live. Então, a gente é muito parceiro, muito amigo. Vários projetos meus de dança, né? Eu fiz encontros dançantes em vários lugares do Rio de Janeiro. Aqui sempre estava lá, levando uma galera, dançando junto comigo. Eu faço não sei o que ela bem, tá junto comigo. E não tinha como não convidá-la nesse momento para falar sobre essa especialidade dela, que é o figurino, né? Então, galera, quem já está perguntando e colocando comentários, tem uma caixinha aí que é um símbolo de perguntas do lado do aviãozinho. Então, vocês podem colocar aí que depois aparece aqui para a gente responder, porque aqui vai subindo e a gente vai perdendo, tá bom? Então, quem já tiver perguntas para fazer, comentários, elogios, coloca tudo aí que depois aparece aqui na live, que eu vou ter um momento para isso. Cris, eu acho que eu queria começar te apresentando. Tem muita gente aqui que eu passei a conhecer depois que eu comecei a fazer as lives e que não conheço pessoalmente, né? Então, eu acredito que as pessoas também estão curiosas de saber quem é você, de onde você é, sua formação, seus caminhos, seu olhar, seu trabalho. Então, eu queria que você se apresentasse um pouco. Tá ótimo. Então, meu nome é Cristiane, Cris. Eu sou formada em figurino e cenário pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conheci o Dudu na companhia folclórica de lá, da universidade. Sobre o convite dele, só sendo muito amigo para que eu falasse assim em público, porque eu sou super tímida. Ele sabe que eu estou aqui assim, insegura quanto a, ao vídeo, né, a falar em público, mas muito feliz, porque eu estava um pouquinho afastada, né? Como o Dudu falou, a gente se conhece há muitos anos, há 7 anos, lá da Companhia Folclórica, mas eu participei dessa companhia por 11 anos. E fiquei um pouquinho afastada
dos espetáculos em si, comecei a trabalhar em televisão, fazendo adereço para cena, né? Então são objetos para cena, então não vestia exatamente mais o ator ou o dançarino, mas sentia muita saudade. E falar e recuperar essa experiência que eu tive, né? E pretendo ter infinitas experiências para frente, continuar falando sobre o assunto, me deixa muito feliz. Eu estou muito satisfeita em mostrar aqui para vocês, tirar as dúvidas que vocês tiverem e retomar isso, né? Então, Mais Cris, uma eu queria pergunta. já que você falasse um pouco assim da sua trajetória, né? O que que você se formou? Como você entrou por esse meio do figurino? Qual é esse olhar que te caminhou para isso, até para você chegar nesse lugar da televisão, né? E quais são essas diferenças, já encaixando outra pergunta, quais são essas diferenças entre o teatro e a televisão que você encontrou nessa sua vivência? Tá. Então, me formei pela UFRJ. Eu prestei vestibular para arquitetura, não era isso, mas entrei lá quando sobravam vagas ainda, né? Eu entrei para ver o que que era, a indumentária, o cenário, e eu me apaixonei, não consegui sair mais. Esquece a arquitetura, é, porque eu vi que eu poderia. Eu me encontrei ali, né? Eu era o que eu sou de verdade, né? O que podia ser criativa, podia ser solta. Então, além da técnica, além das oficinas que a gente faz, que deixam a gente com um olhar mais amplo para todas as artes, oficina de escultura, pintura, gravura, para preparar a gente tecnicamente, é, tem esse olhar criativo, né? Então a gente também estuda história da arte, a gente estuda cor, perspectiva, forma. Então deixa o nosso olhar amplo na hora de criar. Porque se a gente pensar, uma cena, ela pode ser um quadro, não é? A gente tem ali cor, a gente tem o volume, porque se for uma dança, você tem os dançarinos no palco e eles se movimentam. Se for teatro, você também tem ali os atores no palco, ocupando horas, espaços diferentes, né? Então aí você falou da luz também, né? Que tem coisas que interferem nesse quadro. A luz vai mudar a cor desse quadro, vai mudar o volume, porque imagina se você tem um ator e uma sombra, né? E sobre a diferença da televisão, do cinema, do teatro, é que no teatro você vê o todo, né? Você vê o ator, o dançarino, o cantor de ópera inteiro. Então você está em contato o tempo todo com aquele corpo, com aquele figurino, com o cenário. É tudo amplo. Na televisão, você já tem os quadros, né? Você tem os closes, numa cena mais dramática, num beijo. Então você tem enquadramento. Apesar de você vestir o ator inteiro, né, para o cinema, para a televisão, você tem esse enquadramento menor, né? Não é por isso que a gente não veste o ator inteiro, não é por isso que a gente faz um cenário inteiro com detalhes mínimos, e era com isso que eu trabalhava na televisão, era com esses detalhes, né? Com o folderzinho que tem lá no banco, quando o ator vai lá fazer uma cena, o passaporte que ele entrega, numa cena de fuga, por exemplo, fugindo pelo aeroporto, ele mostra aquele passaporte. Então, tudo é pensado assim, né, com os detalhes. Como no figurino, né? Às vezes um brinco tem um significado importantíssimo para a história, né? Então, são coisas menores. No teatro, são mais amplos, realmente, né? A gente tem que contar uma história. Como... Olha, eu não paro de falar, tá? Não, é para falar, é para você falar assim. Eu só queria falar uma coisa aqui que eu já vi umas perguntas surgindo aí, para não se perder, coloca no quadro que vai ter um momento que eu vou mostrar essas perguntas, só para a gente não se perder, que perguntaram sobre a técnica que você escolhe o figurino, então só para a gente, porque aí as pessoas vão comentando e vai se perdendo. Então quem puder botar essas perguntas e comentários sobre o assunto e que queira saber mais, coloca nessa caixa aí de perguntas, que é um pontinho de interrogação. Você que já tem uma pergunta, a gente vai ter um momento que eu vou parar para olhar essa caixa.
tá? Mas, Cris, tá ótimo, é muito importante. E aí eu acho que falando sobre essa questão do teatro e da televisão, né? Eu acho que eu falei que eu fiquei, não vim todo vestido, bem, ó, Isso, sem sapato. trocou, né? E aí eu queria falar, porque eu sei que em quadro a gente escolhe o que aparece. Então eu queria que você desse já uma dica pra gente sobre isso, assim. Quando a gente for pensar nas lives, nas nossas lives, o que você acha necessário a gente estar se vestindo? O que a gente pensar? Por exemplo, não ficar sem sapato, né? Vai que eu cruzar a perna e aparece. Mas também não precisa mostrar o pé, né? Não, mostrei para ilustrar, né? Então, eu reparei que você falou sobre ter escolhido essa camisa. Enquanto você falava, eu estava raciocinando com a sua logo aí atrás, né? A sua logo, ela tem um contraste alto, né? O preto e o branco. E aí você escolheu uma camisa que ela tem esse contraste também. Então vocês estão conversando, né? Apesar de ter Não cores, acertei. acertou completamente. Trouxe vida, trouxe pontos de luz, de cor na sua indumentária. E tem esse alto contraste aí combinando com a sua logo. Eu acho que é mais ou menos isso. Deve pensar, né, se o seu foco é divulgar o seu nome agora, a sua logo, a sua marca, é pensar nisso também, nessa harmonia, né, nessa Então, conversa. quer dizer que eu posso, a partir da minha roupa, ser uma divulgação. Sim, você está em harmonia, né, com o que você quer passar e com a sua linguagem, né, porque eu Vocês não imagino. estão me vendo? Como é que está a minha cabeça? Falaram que é melhor ficar aqui no meio? Que eu vi aqui a caixa, cabeça do não estamos te vendo. Tá? Agora estão me vendo, galera? Eu tô Estou te melhor vendo. aqui? Tá, dá melhor. Tá. Então vou ficar aqui, galera. Então, mas Obrigado mesmo. sobre a sua logo, o que você quer passar é que você está falando de dança. Então, tem ali um desenhozinho, olha, de um bonequinho em movimento, jogando as pernas, que você faz isso à beça, né? Nos seus frevos aí da vida, te retrata bem. E é uma linguagem simples, mas que passa toda a informação que você quer, que é o movimento, que é a dança em si. E eu acho que o que vem depois é o que você tem que mostrar, né? Não precisa de muita interferência. E acho que o seu nome é o que mais importa nesse momento, né? E dizer o que você faz. Então, o seu nome associado à dança que está ali, representada pelo bonequinho voador. E, Cris, eu acho que agora a gente já pode entrar direto no assunto sobre figurino e dança, e como isso se encontra, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você acha que seria. Não, vamos por outro caminho. Vou perguntar para você o que, que você vê, o que, que é um figurino, o que, que é uma fantasia e o que, que é uma roupa. Então, além, e quando você passasse depois de apresentar esses três, você falasse para a gente um pouco sobre o que é para estar no palco, o que é para estar em cada lugar. Tá. Se eu me perder, você me para, tá? E me pergunta de novo. Então, a roupa é uma necessidade social, né? Porque a gente não anda pelado pela rua, né? No início era uma necessidade para se proteger do frio e tudo mais, depois virou uma convenção. Então, uma roupa, você escolhe. Aí depois vem essas outras questões, né? Sobre moda, sobre, né, a cor Pantone do ano. Então, vão sendo inseridos outros assuntos relacionados à questão roupa. Então, chama de roupa como se fosse algo para te cobrir. E depois vem essa questão da moda, que gera aí dinheiro, empregos e bem-estar, né? Não é só uma questão de estar vestido, mas como você está vestido e cada situação existe um tipo de roupa diferente, né?
Na praia, você não veste a mesma coisa que você vai numa reunião de trabalho ou numa situação de uma festa, né, um casamento. Então, cada lugar você expressa o seu comportamento dentro da sociedade, dentro do que é cabível ali, né? O Sim. figurino, ele está mais ligado às artes, né? A indumentária é um nome geral, tá? É a roupa do dia a dia mesmo, que também se enquadra às artes, mas o figurino a gente fala mais sobre as artes, né? Sobre o que está sendo usado ali em cena e o que ele quer fazer. Ele quer contar uma história, né? Ele precisa dizer quem você é, quem é aquele personagem, quem é aquele dançarino, né? Quem é aquele personagem dentro de uma ópera, dentro de um filme. Então, ele tem que passar qual é a sua personalidade, qual é a sua intenção, qual é o momento dramático dentro da história que ele está vivendo, né? Assim como tem música de fundo, né? Aquela coisa assim de mistério, de perigo, como está acontecendo. O figurino tem tudo a ver, assim, naqueles momentos. O que a gente percebe, assim, é tipo, a pessoa vai morrer, ela tá de roupa clara, porque o sangue tem que aparecer. Então, existe umas técnicas, assim, umas questões que a gente talvez não pare para pensar, né? Mas que ajudam a contar uma história dentro da técnica e também dentro dessa parte psicológica, traçar o perfil do personagem e o figurino vem ajudar a contar isso, né? Se você vê um personagem dentro de uma casa, ele é pobre, ele é rico, então a casa tem o quê? Né? É dentro de uma favela, é da área urbana, na área rural. Isso tudo influencia, né? Para que o espectador olhe e reconheça. Então ele já imagina, cria na cabeça dele quem é aquela pessoa e o que talvez ela venha dizer. Né? E assim compreender um pouquinho melhor o que se passa dentro da mente, né, daquele personagem para ele estar agindo daquela forma. Outra pergunta que eu esqueci. É a fantasia. E qual é a diferença agora Fantasia. da fantasia? A fantasia acho que é uma coisa mais lúdica, né? Que a gente pode brincar um pouco mais, pode ir para o lado fantasioso, sendo redundante, mas que te permite tirar um pouco, né? Não contexto, mas tirar um pouco da seriedade da coisa e se transformar num personagem também, mas uma coisa mais solta, né? Então, acho que é isso mais, é você brincar mais, né? Poder brincar mais. Bom, então a fantasia vai estar no sentido até mesmo da própria palavra, né? Num lugar fantasioso, onde tudo pode, onde tudo se mistura, e aí o figurino tem essa questão da preocupação de passar um caráter, uma informação geográfica, quem é a personalidade dessa pessoa, quais são as coisas que vão acontecer, né? E a roupa é a questão social que vai se adaptar a cada espaço, a cada necessidade, parte na necessidade de proteger o corpo do frio e passa depois de habitar cada lugar social, né? E não tem tanta preocupação com a informação, mas sim com a questão não ser preso, que se tu sai Evoluindo para moda, né? Tu pode sair sem cultura, mas tu não pode sair sem roupa, né? Não, ainda não. E aí eu queria agora que você falasse um pouco assim, sobre as técnicas para a dança. Porque assim, é nítido que uma fantasia, por exemplo, eu que desfilo carnaval, a gente briga muito sobre a questão de que para a comissão de frente, que é o lugar que eu desfilo, que a gente vem dançando, não cabe mais ter uma fantasia como uma ala. Porque possibilita movimentos, possibilita muitas coisas. A roupa também do dia a dia também não cabe dentro da coreografia, porque às vezes prende, o tecido não é adequado para os movimentos, né? E por aí vai. E eu queria que você falasse, por exemplo, uma coisa que é muito, para mim, forte, marcante, é o gavião da calça.
Hum. O avião da calça, né, é feito de uma forma diferente para quem a gente dança, para quem possibilita a gente dançar melhor. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, quais são os recursos que você teve que adaptar o figurino para esses corpos dançantes. Por que eu faço essa pergunta? Porque a Cris foi figurinista durante muitos anos, 11 anos, né, da Companhia Folclórica, e ela teve que adaptar vários figurinos, fantasias, e que são, das vezes, de cunho de caráter que é uma roupa e não um figurino para o palco. E não só para o palco, né? Por esse corpo dançante que está em movimento, que movimentos que causam poética. Então, ela teve que pensar nesses giros de saias, nesses gaviões, nesses pescoços, nesses sovacos, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essas técnicas, porque às vezes a gente não tem dinheiro para pagar um figurinista para fazer isso, né? Mas que você poderia dar dicas de a gente mesmo poder fazer nesse momento coisas para adaptar a nossa roupa, né? Quais são essas dicas que você poderia passar para a gente? Olha, eu acho que é experimentar, testar mesmo, né? É, é porque, assim, cada dança também ela tem uma necessidade, né? Por exemplo, um balé, onde você tem que ter um alongamento, que a perna vai na cabeça, e você tem que ter um tecido que sua pele respire, né? Que não te aqueça demais, porque você vai passar ali horas. E a troca de figurino, né? Muitas vezes tem que ter alguma coisa prática para você tirar e colocar rápido no bastidor. Então, assim, o balé tem uma necessidade e uma tradição, né? Por exemplo, a ópera tem uma tradição. É claro que com a modernidade as coisas vão tomando um rumo, né? Nova tecnologia de tecidos, que não sejam tão pesados, mas aquela silhueta você mantém por ali, né? É que nem na cultura popular. Se você vai falar de uma dança, de um gaúcho que tem lá a bota, a calça, e o colete, e a camisa, e o lenço, e o chapéu, né? Que é uma tradição, no início de tudo, né? As pessoas dançavam isso culturalmente ali no grupo na família, no grupo de amigos e tudo mais, e virou uma questão necessária de ser reproduzida para que não se deixe morrer a cultura. Então, assim, você tem aqueles grupos regionais que podem manter isso com mais fidelidade, né? Folclóricos mesmo, raiz, e tem os grupos parafolclóricos que se apresentam em teatro e mostram aquela tradição para um público mais amplo, né? Sim. E aí, nesse caso, existe essa licença poética para você não ser tão fiel, né? Aquela camisa, sei lá, de linho, de algodão pesado, e transformar aquilo para uma coisa mais moderna. Mas aí Essa fala para gente, como é que é essa transformação? Como é que você traz essas transformações? Quais os recursos que você traz para transformar essa licença poética que você já usou? a gente trabalhava com baixa renda também, né? Então, assim, não tinha essa coisa muito de costureira ou da gente fazer alguma coisa especial, não. Então, é o que tem aí no mercado que a gente usava e ia testando, né? E muitas vezes isso acontece. Mas, por exemplo, numa dança que você tem que levantar muito o braço, o que você pode fazer é abrir aqui, ó, a cava da blusa, né? Então, Aqui, se você tá. Não, ao contrário. Essa parte redonda, sovaco indo pro ombro. Essa parte redonda. Então, aqui embaixo do sovaco, você pode abrir ali a costura, né? Botar bonitinho ali, porque se você tiver que levantar o braço, você vai ganhar aquele espaço ali de não tecido, né? Que tá aberto, e ventilar e arejar mais para você e não te prender tanto o movimento. Você falou do gavião, né? E é engraçado, assim, porque como eu tava falando, cada dança tem sua necessidade. Imagina o hip hop, que o pessoal usa uns ganchos lá embaixo, e você olha assim, cara, ele vai se embolar nesse plano todo.
Não tem como. Mas aí aquilo ali é o que ele necessita, ou porque é realmente um movimento mais travado que ele precisa para mostrar aquele estilo, aquela dança. Então, assim, é, eu acho que é você ir testando mesmo, sabe? O que cabe. Alternativa de tecido que tem elasticidade, né? Para você A conseguir preferência é sempre os que têm elastando, flexibilidade, né? Que são quais? Fala aí a dica pra gente dos tecidos. Quais que você lembra que você possa dizer? Que você já disse um, elastano. tem dry fit. Eu tô um pouco afastada, hein, gente? Toda hora aparece coisa nova aí no mercado. Mas tem o dry fit, tem a lycra, né? Velha e boa lycra. Mas assim, indo lá no, lá no Não, a Rio gente não vai, Comprido, que não pode, né? Só se a gente for muito corajoso, mas aí a gente precisa saber alguns para ligar para encomendar. Aí você, por exemplo, esses três já tá ótima dica e pede sim, para o vendedor outras dicas, né? lá no Rio Comprido tem várias lojas especializadas em tecidos é, que tem essa propriedade e você vai encontrar ali coisas maravilhosas e o vendedor vai saber falar mais do que eu sobre isso. E, Cris, eu queria que você falasse agora, aí, se você pudesse mostrar, que eu acho que você, um pouco sobre a pesquisa que você fez sobre as danças populares, como isso se torna a partir de desenhos, esboços, isso vai para o palco e que chega depois na gente vestido, né? Queria que você falasse sobre esse processo, que é como vestir um bailarino, um dançarino, né? Como é que você pensa, como é que você traz e aí, principalmente, a Cris tem uma pesquisa sobre as danças populares brasileiras, né? E aí, como é que você faz essa pesquisa? Aí depois você coloca isso numa ideia, numa transformação, aí depois você lida isso com a realidade, de transformar isso num figurino e depois uma outra realidade quando esse bailarino veste esse figurino, que aí é onde aparecem as impossibilidades, possibilidades e por aí vai. E aí, se você tivesse algum material para mostrar a gente também, A gente pegou aqui correndo o material. Então, o que eu vou mostrar para vocês é o meu projeto de conclusão de grau. É engraçado que eu costumo dizer que eu me formei em figurino, em cenário e em companhia folclórica, porque eu passei 11 anos lá, né? É muito mais do que uma graduação. E eu adiei a minha formatura o quanto eu pude, sendo já expulsa da universidade, para justamente viver essa experiência. É comum, né? Mas comum que a gente pensa. E para conseguir viver isso, né? Porque o palco, ele conquista mesmo, ele abraça e a gente fica viciado naquilo, não tem jeito, né? Eu já falei no início que eu não gosto muito de aparecer, mas o bastidor, para mim, é sensacional, sabe? Aquela adrenalina, aquela ajuda na troca de roupa, ou então um negócio que a gente não levou e tá faltando ali, você tem que improvisar, essa vamos adrenalina falar sobre isso também. fascina. Agora, em relação à construção, então assim, eu já participava da companhia, a gente já estava criando todos os figurinos junto com a Lola, que é a diretora, muita coisa daqui, a ideia dela. Eu só coloquei no papel e pensamos juntos, né? A Mônica, a Elaine, a Rita participaram, todas as meninas na época também falaram sobre suas experiências, porque você falou sobre essa questão, né? De como a roupa se comporta na pessoa ali. E eu que não danço, eu contei muito com a ajuda de pessoas que estão ali usando. Então, eu acho que esse diálogo também entre as pessoas é fundamental, como você falou no carnaval. Não cabe mais querer colocar uma fantasia muito exuberante ou que vai te atrapalhar e você não conseguir reproduzir aquela dança que são cada vez mais magníficas, né? E coisas que somem e aparecem, né? E você foi super ovacionada aí nesse último carnaval. Então, assim, tem Obrigado. realmente que adaptar e pensar nisso em prol do espetáculo, né? Em prol do encantamento. É a tal licença poética onde você consegue contar uma história.
E aí eu não conseguia fazer a minha conclusão de curso, porque eu estava falando de uma história maravilhosa que eu adoro, mas eu não conseguia colocar no papel. E até que o meu coordenador falou assim, mas por que que você não fala do que você faz? E eu falei assim, claro, por que que eu não falo do que eu faço? Né? Porque eu acho que eu estava ali com a ideia presa da academia e que eu tinha que fazer sobre um texto conceituado, né? E bobagem pura. E quando eu comecei a colocar no papel, não só informalmente, como a gente falava nos bastidores, como eu falei com a Lola, e montando aquilo, que foi transbordando tudo. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que entender. Só para a galera entender um pouco, a Lola é a diretora artística e geral, né? Acho que divide a direção geral com o Frank, né? Mas ela é diretora artística e grande coreógrafa. Aí quando ela fala Lola, vocês saberem também quem é, né? Toda assim, íntima. É que é íntimo Então, pra gente. Aí tem muita é, galera aí que não conhece quem são essas personalidades que a gente está falando. então, assim, no início eu queria falar sobre um texto teatral de Pirandello. Troquei pelo espetáculo Tamborzada da Lola, né? Que agora vocês sabem que é a diretora. É, o que, que ela fez? Ela escreveu um roteiro, ela escreveu uma história. Ela contou uma história através das danças, inúmeras danças diferentes, mas que conversam entre si. Então, assim, é essa loucura, mas que dá super certo e todo mundo vai assistir e ama ficar apaixonado. E É, está no YouTube. Vocês entram no YouTube da Companhia Folclórica do Rio, traço FRJ, escrevem Tambozada, está disponibilizado o espetáculo inteiro com esses figurinos que a Cris vai mostrar pra gente. eu tô olhando aqui a hora também que eu não paro de falar. Ó, a gente está É, 36 minutos, não falei que passa rápido? passa, passa. Então, assim, a gente estuda essa história, a gente tem que entender qual é o clima dessa história. Como a gente falava de muitas danças, a gente tinha que passar por muitos quadros diferentes, muitas cores, porque tem dança que é super colorida, tem dança que a gente leva mais para madeirado, para os tons fechados. Então, a gente tinha que contar essa história numa linha, né? E esses quadros eles foram colocados de forma que a gente começasse, nesse caso, né, no preto e branco, ganhasse cor, depois ia se amadeirando, por fim, terminava na ancestralidade, terra, chão, tudo isso. Então, eu vou mostrar aqui o desenho. Cadê? Ai, fiz uma bagunça aqui. Não, Bom, tranquilo. Quando você vai achando aí, eu vou falando com a galera. tá. Então, galera, quem tiver ainda perguntas para fazer, pode colocar, que eu já sei que está chegando perguntas aqui e a gente vai ter um momento para responder isso. Eu tento sempre ficar um máximo até uma hora só de live, tá? Mas a gente vai responder, podem perguntar sim. Ó, então falando sobre escala de cor. Aí tá dividindo quadro um, quadro 2, e essa transformação ela foi acontecendo. Então ela foi ganhando uma saturação, depois ela foi enxugando, enxugando, aí voltaram algumas cores, e tudo isso a gente usou ao longo do espetáculo. Aí vem depois disso que os tecidos, as amostras de tecido. Aí você vai lá para o Saara, ou lá para o Rio Comprido, e começa a pesquisar tecido do que você precisa, né? Orçamento. E aí o que, que acontece? A gente desenha o figurino. Um casalzinho. E é legal a gente ver ele no papel e o resultado em cena. Isso aqui é o espetáculo todo, todo mundo formado. Todas aquelas cores que vocês viram estão aqui. E aí, ó, os dançarinos lá de preto e Bota branco. mais perto para a gente ver. Oh, que lindo. Aqui é no início, a reza. Mas tem a galera em cena também. Ó. Aqui as meninas, gente. Vivi, um beijo. Oh, Talvez eu ache que o vestido da Vivi. Olha aqui, ó. Dona Jaqueline. Jaqueline Então, está aí na assim, live.
Vocês viram que cada figurino, ele é para um corpo, porque a gente tem que proteger o dançarino também. Ele vai se movimentar e quem tem um seio maior ou tem uma cintura mais acentuada, a gente tem que fazer isso individualmente, pensando como é Então, que... Cris, além de você pensar tudo isso que você está mostrando, o tecido, a escala de cor, né? Também vocês vão pensar o corpo desse bailarino. Tem que pensar. Ou seja, além de conhecer todo o material para a construção do figurino, o material humano que vai usar aquele figurino. Então, a gente está falando de um olhar diferenciado, né? A gente está falando de um figurino para cada corpo, não um figurino que vai ser passado que nem no balé, que todo mundo tem que ter um corpo único e que você tem que dar conta de entrar dentro daquele figurino. Né? Isso aí, então, a gente tem todo o processo em dança e figurino, né? Então, você me apresenta uma possibilidade de um olhar singular, aonde que esse figurinista vai se adequar a proteger, que nem que você está falando, né? Esse corpo, que a gente sabe que é uma grande dificuldade, né? Não sei se é uma dificuldade, mas às vezes chega a ter um problema, as bailarinas que têm o seio maior, ao dançar, machuca, dói. Então, pensa-se também nessa proteção do corpo, além de vestir. Né? Então, isso é muito bonito a gente apresentar isso aqui, esse olhar sobre o cuidado com o corpo do bailarino que o figurinista tem. Né? Desculpa te cortar. Nada, é maravilhoso. Isso, de você cuidar para ele se sentir à vontade. Afinal de contas, ele já está ali super exposto. Então, ele tem que estar se sentindo bem, seguro, confortável, acima de qualquer coisa. E tem essa questão do corpo dele ali, né? Mesmo que seja padronizado, você tem que meio que adaptar para ficar linear mesmo, né? Que todos se pareçam. E também tem a questão de algumas danças, como... acho que eu já falei isso, precisarem que você tenha um movimento. Por exemplo, aqui, olha, o pessoal tá com a fantasia do maracatu, rei e rainha do maracatu. Eles estão representando a realeza que usava na época esse vestido pesado. Então, eles realmente têm que ter uma certa retenção desses movimentos, para o corpo trabalhar de maneira que reproduza aquilo. Claro que a gente não vai sacrificar a pessoa que está carregando, mas tem que se modelar a fim de passar essa história dessa realeza caber. Mas o quê? Aqui então, eu queria que, já que a gente entrou nesse assunto, você pode ir mostrando enquanto eu faço pergunta. Mostra que a gente quer ver. Já estou super curioso. Pode mostrar até devagarinho, um por um. Pode falar o que é, então, pra gente, que eu tô curioso. Você mostra, eu vou falar, não. É um palhaço da folia de Reis. Né? Pesado, né? Dentro desse assunto que eu falei. Pesado, fechado. Então, assim, tem coisa que não tem jeito. Vai passar um sacrifício. Mas o quê? Tem umas trocas de roupas aqui. Deixa eu ver, tem mais os músicos, que você também trabalha com uma base, muitas vezes, né? Música é mais fácil a gente pensar assim, que você tem uma base, achei a base, e ao longo dos quadros você vai acrescentando itens, ó. É a mesma pessoa, né? Bota assim, faz essa brincadeira de coloca e tira pra gente ver. Nem você fez. Opa! Uau, que lindo! Ó. A galera consegue identificar aqui que entrou? Ele já... Faz de novo. De novo, ó. Daqui da base. Base. Viu? Tem um coletinho, um chapéu. É a mesma pessoa. Sim. Eu queria, Cris, que você falasse um pouco bem rápido para depois a gente ir para as perguntas, lidar com o ego do bailarino, que eu acho que é uma das grandes dificuldades, a gente entender que não é a roupa que a gente vai para o shopping, porque ainda principalmente com esse olhar singular que vocês têm, né? Que vai falar sobre adaptar cada corpo, então a gente sabe que tem uma escuta, né, para se sentir confortável, mas eu acho que assim, às vezes a gente exagera
que não se acha bonito, porque eu quero estar com aquela roupa maravilhosa, que eu vou sair, que eu vou para a balada, e que eu vou ter que dar, eu tenho que estar desse jeito, e o caráter da cena não é esse. Como vocês, figurinistas, lidam com essa coisa de convencer ou abrir mão? Como fazer com que esses bailarinos, com esse olhar singular que vocês têm, se adequam, né? Eu quero dançar sem blusa porque eu tenho um corpo super bonito para mostrar, mas essa dança não é sem blusa. Ah, eu quero que fique mais folgado na minha cintura, mas isso é apertado mesmo, né? Então, como lidar de não abrir mão de certas coisas, mesmo assim tendo essa escuta? Eu queria que como vocês negociavam isso. A gente está em 45 minutos e a gente tem 5 perguntas aqui para a gente responder, que eu não sei quais são. Então, na vida, não dá pra gente continuar sem fazer concessões em nada. Então, tem que ter esse diálogo, tem que ter esse respeito, tanto o figurinista respeitando aquela pessoa que vai estar ali, como eu falei, em exposição e que conhece o próprio corpo e que tem que estar satisfeita. E assim como essa pessoa que tem que estar satisfeita consigo mesma, entender, porque afinal de contas também é uma pessoa que estudou, que sabe de perfil psicológico de personagem, ou de um personagem de cultura popular, que tem que carregar certos traços, certa postura, né, certos movimentos, também entender que vai ter que ceder um pouquinho o ego. Então, eu acho que assim, é uma questão de diálogo, de muito debate, arranca-rabos, bate-boca, barraco, mas em prol do espetáculo, porque afinal de contas o resultado final o que é importante é que funcione, né? Que o espectador vá lá e entenda o que está acontecendo. E não Sim. que te ache só bonito, né? Porque aí perdeu completamente o sentido. E eu achei muito bonita essa tua resposta, que é, que é o que você tinha falado antes, né? Que todos temos que estar em prol do espetáculo, né? Então, é entender que adaptar ou adequar o meu corpo não significa fazer as minhas vontades, mas sim porque também não é a vontade do figurinista, é a vontade do espetáculo, né? Exatamente. É a E aí, arte, né? Tem que vir acima. isso. Então, podemos ir para aqui para as perguntas. Deixa eu ver aqui, são 5. Ó, vai aparecer aí. Qual foi o maior desafio? Ai, meu Deus, não sei. Ai, não sei mesmo responder, Não tem porque problema. eu acho assim que tem coisa que a gente não sabe, mas eu costumo dizer que eu tenho coragem. Então, assim, Me talvez seja desafia que eu isso, né? venço. Oi? Me desafia que eu venço. Tomara. Mas Podemos aí, passar para outras? podemos. Deixa eu ver que é a primeira vez que estou usando isso. A Jaqueline também perguntando. Vou botar aqui. A manifestação na imagem inspirou nas pesquisas que realizou nesses 11 anos. Ai, não me faz escolher. Porque eu adoro todas, assim. Eu não consigo ter Galera esse. que está perguntando aqui nos comentários, bota na caixa de perguntas para aparecer aqui. É um quadrozinho que tem ponto de interrogação, do lado do aviãozinho aí onde vocês comentam. Desculpa, Cris. As saias são maravilhosas, né? As saias de Ah, carimbolo, um duplo, aquele só para movimento. fazer um merchan aqui, Cris, que amanhã eu vou estar dando aula sobre técnicas de movimentar a saia. Então, quem quiser se inscrever, acabou a live, me manda mensagem. A gente vai passear por essas manifestações todas, falando sobre a saia. Cada saia tem uma maneira de pegar, de dançar, e por aí vai. E vai ser estudado e falado sobre isso, e a gente vai dançar junto. Mas pode falar, Cris. Não, e essa mesma saia, assim, ela, como você falou, em cada dança ela movimenta de um jeito, tem a pegada de um jeito diferente, e aí você vê todo esse encantamento que ela pode refletir, né? Uma mesma dela. Mas as Vamos saias para são outra. lindas. Posso botar outra? Ótimo. Vamos lá. Quais recursos principais que você usa quando cria o figurino? Ah,
a pesquisa mesmo, hoje em dia, internet, né? Fica mais fácil pra gente. E papel e caneta, rabiscar mesmo, sabe? É colocar a coisa em prática. É, não tenho essa técnica de usar programas de computador, CorelDRAW. Não tenho, sou da velha guarda. Do desenho à mão, né? É, aquarela, e ele descobrindo. E pé na rua atrás dos tecidos, né? Sim, muito corpo a corpo, lá com as lantejoulas, com as rendas. Boa. Vou passar aqui para a próxima. Como eu comecei, na faculdade, né? Fazendo, estudando isso, e depois lá em prática mesmo, primeiro foi com a companhia folclórica, depois eu fiz 2 curtas como assistente, mas aí era outro esquema, não era criar o figurino, né? A gente também trabalha muito com empréstimos, né? A consignação, televisão tem muito isso, né? Cinema tem muito isso, porque você, no caso da televisão, merchan também, né? E no cinema é sempre baixo custo, curtas, né? Que foi o que eu fiz. Então, conseguir um guarda-roupa, uma parceria com o acervo e pegar o que está pronto e adaptar. Vou continuar as perguntas. Podem ir botando, gente. A gente já tem 10 minutos para terminar, mas a gente vai respondendo. MC foi criar, Bruno. Eu fiz maquiagem esses dias para o Bruno, ele está aí lançando as músicas dele, ele já acompanha há muitos anos, agora está atacando de DJ maravilhoso, aí MC, né, na verdade. MC, vai estourar aí, tem um bordão que ele diz, vamos, não sei, alguma coisa com planeta, não decorei, mas vai bombar aí, hein? Pandemia achou que fosse estragar, mas vai bombar. E aí eu Já fiz que você falou maquiagem, isso, também quero falar que a Cris me ajudou muito a pensar que eu estou querendo lançar um curso de dança online e ela veio falar comigo sobre tudo isso, de como eu poderia estar apresentando em cada técnica, em cada módulo, avançado, não avançado. Então, quem está pensando em fazer cursos online e que precisa também pensar quais figurinos, a roupa para se apresentar e gravar, chamam a Cris, ó, que ela já total, tô aberta. contrata ela, hein? Ó, vamos lá. Ó, a Moniquinha me cuida, querida nossa. A Maniquinha veio me pregar uma peça, porque a gente viajou junto pro México, né? A Maniquinha estava comigo com o Dudu nessa viagem. Olha, E acaba que eu nosso. trouxe do México, se falar em... Ah, que linda! No México, a gente esqueceu um personagem muito importante, uma figura, assim, que é um boneco, que é o boi. Ainda tem figurino para boneco, hein? E a gente esqueceu a armação, foi um erro de comunicação, um pegou, o outro não pegou, enfim, não foi. E chegou lá e a gente teve que ir para uma loja de ferragem, comprar um monte de cano de PVC, foi o que eu conseguia resolver na hora, sem falar uma palavra em espanhol. E Dona Mônica falando italiano com os vendedores, eu desenhava no papel, eu quero isso, ele trazia, mostrava, eu, isso. E aí foram super camaradas, cortaram todos os canos pra gente e a gente montou. Foi um caos, que todo dia aquela cabeça caía em cima da plateia, eu tinha pesadelo com aquele boi. Verdade. Mas tem que resolver. E eu gosto dessa adrenalina, né? Vou continuar com as perguntas. Não, eu trabalho, como eu disse, eu fiquei esses 11 anos na companhia de dança, fiz os curtas, depois, durante, né, ao mesmo tempo, mas depois eu fui trabalhar na televisão com objetos de cena. Então eu trabalho com cenário, objetos, adereços, tanto para cenário quanto para figurino e figurino. E maquiagem, segundo o meu amigo Panza. E assessoria para quem é professor, quem é blogueiro, quem é
dançarino né, nesse momento que todo mundo está precisando fazer vídeos, também pode contratar para assessoria. Então, vou continuar com as perguntas. Quem te inspira? Eu acho que essa é a última pergunta, hein, galera? Porque eu não vi nenhuma mais aqui, não. Inspira. Eu nunca fui de ídolos assim. Não consigo me pegar em nada, né? Não consegui responder qual era um figurino, não consegui responder quem é a única pessoa que me inspira, nem a única dança. Assim, eu não gosto de me limitar, sabe? Mas assim, o que me inspirou até hoje foi a cultura popular, né? Essa pesquisa, esse lado mais humano. Então, a minha experiência é com a cultura popular, o que me inspira, então, respondendo sinceramente, somos nós, povo brasileiro. E aí, um Ah, elogio. Para a gente fechar aqui essa parte de perguntas, a gente não consegui aqui acompanhar, não sei nem como é que eu tiro agora as perguntas daqui. Meu Deus do céu, não sei se eu clico numa antiga, não sei como é que faz. Agora estou aqui todo enrolado para tirar isso, né? Ó, tô clicando em tudo aqui para eu conseguir. Vou deixar no elogio que é melhor, né? Então vamos deixar aqui no elogio. Não sei se clico aqui de novo nesse negócio. Um dia eu aprendo como tira aqui as perguntas, né? Então, só para a gente... achei aqui, ó. Tem um xizinho bem na minha cara. ela ainda E tá aí? falando, volta para a companhia, mas eu nunca fui embora. Nunca foi embora. E aí, só para a gente continuar nosso bate-papo, a gente tem 4 minutos para encerrar, que eu acho que tem um tempo bem legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse universo que você encontrou, porque você fez um universo enorme, sobre, né, um espetáculo grande que teve que pensar, mas que você pudesse dar uma dica para nós bailarinos, especificamente, sobre como a gente poderia pensar os nossos figurinos, construir, né, e principalmente para esse momento em que a gente agora está necessitando se expor muito mais que em outros momentos. Como você quis, com esse olhar singular de cada corpo, a partir da cultura popular, que é uma experiência, a gente pensar que cultura popular não é só apenas uma dança, são várias danças com várias roupas. Que dica você daria para nós, bailarinos, dançarinos, sobre como nos vestir, como criar nossa indumentária? Então, assim, a gente falou muito de como que a gente conta uma história, né? Então, eu acho que você tem que saber quem você é, né? Qual é o seu objetivo, que mensagem você quer passar para o seu público. E aí, já que a gente não está podendo nem sair para fazer muitas compras, é ver ali dentro do seu guarda-roupa o que você tem. Eu acho que menos às vezes é mais, né? Para quem vai dançar, talvez o foco seja esse, é o movimento, né? É o corpo. Se você vai dar uma aula amanhã de dança e a saia é necessária, porque você vai falar especificamente desse elemento. Se você fosse dar uma aula sobre o chapéu, né? Então isso também ia estar inserido, esse elemento e o movimento com esse objeto. Eu acho que é isso, assim, você tá mais aquela base que eu mostrei, lembra? Que o músico começava todo de branco. É você ter uma base e valorizar isso, né? O que você está querendo apresentar. Porque você não pode tirar o foco de si, né? Da sua palavra, da sua logo, como você está dizendo, do seu nome. Então, é isso. Eu acho que para então, um fundo tem que ser talvez mais clean possível, sem muitas interferências, né? É engraçadinho ver o gato passando ali, atrapalhando às vezes a live, mas tem que não pode atrapalhar de verdade o que você está querendo, a mensagem que você quer passar, né? Então, visualmente, acho que é isso, menos acaba sendo mais e você focar no que você quer dizer, né? Em quem você é, porque também não adianta. É um Sim. figurino, mas não é um figurino, porque nesse momento de live você está se vendendo.
sua personalidade, o que você pensa sobre certo assunto. Então, Cris, a gente está chegando no último, já estamos nos minutos finais, então quero agradecer a sua participação, obrigada. foi muito importante, esclarecedora para a gente, várias dicas maravilhosas, dizer muito obrigado por ser essa grande amiga, e a gente está ensinando aqui, eu vou colocar no YouTube essa, então vocês podem compartilhar para mais pessoas, tá bom? Então um beijo, obrigado a todo mundo que esteve aqui, porque já entrou a contagem regressiva, tá? Um beijo, gente. Gente, obrigada. Sigam a Cris, me sigam ainda nesse perfil. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido.